o nosso bate-papo para a gente. Que legal, muito joia. Estou vendo aqui todo mundo agora. Oba! Muito bom. Cris, que bom te ver. Fazia tempo, desde o nosso PP. Que bom, Estevam, Luciana. Deve estar um frio danado aí em Passo Fundo, hein, Lu? Gente, Luciana, tá muito frio por aí? Gente, ótimo. Boa, uma noite maravilhosa, gente. Hoje, esse bate-papo é um pouco para a gente aprender uma coisa que é assim: o que é que eu faço? Como eu faço para ler as pessoas? E, às vezes, quando eu tô dando treinamento do Namastê, e esse último nós tínhamos quase 50 e tantas pessoas, e quando a gente para em um pouco, em alguns minutos, eu conto uma parte, uma história da pessoa. E aí, e aí fica parecendo um pouco meio mágico essa coisa, mas e eu costumo sempre dizer que tudo isso é fruto de muito estudo, de muito trabalho, mas principalmente de uma coisa chamada técnica. E que quando a gente fala isso tem uma quer dizer, é, quando eu comecei quando eu comecei em 79, a gente tinha uma coisa que era assim, era que entender quem era a pessoa que estava diante da gente. E eu tive um professor que era o José Ângelo Gaiarsa, que ele era um cara fantástico, incrível. E ele tinha uma capacidade muito grande de fazer uma leitura intuitiva. Ele olhava para uma pessoa e dizia assim: você é mais ou menos assim, assim, assim. E ele ia acertando, ia pegando a pessoa. Porém, um dia aconteceu uma coisa que foi, ele simplesmente pega uma mulher para conversar com ela e ele olha para ela e fala assim: não estou vendo nada. E aí eu brinquei com ele, falei assim: Garça, ela fez 300 quilômetros para vir até São Paulo, né? 300 para voltar para a casa dela, 600 quilômetros num dia só para ouvir você. E aí ele falou assim: não vejo, não falo. E aí eu, depois brincando com ele, eu falei assim: deve ter alguma coisa que vai além da intuição, dessa coisa de a gente poder dizer assim: estou vendo algo ou não estou vendo algo. Ai, alô? Tá todo mundo aí funcionante? Joia. Então, foi quando eu comecei todo um trabalho de pesquisar o que é que eu precisaria desenvolver em termos de técnica para que eu pudesse olhar para uma pessoa e contar a história da vida dela sem que sem que isso fosse uma sem que isso fosse uma coisa mágica, e sim alguma coisa que fosse técnica. Então, nesse momento, eu começo um percurso que levou 12 anos. E dentro desses 12 anos de pesquisa, eu fui para eu fui para o México, eu fui para os Estados Unidos, mas principalmente para conhecer uma coisa que era assim, como eu faço para entender de gente, como eu faço para compreender profundamente alguém e, principalmente, uma capacidade de impactar essa pessoa, mesmo que eu nunca tenha visto ela anteriormente. Então, isso fez com que grande parte da minha trajetória como terapeuta fizesse uma diferença, que é a diferença de poder compreender quem era a pessoa que estava diante de mim antes mesmo de eu parar para que ela me dissesse o que é que está acontecendo comigo. Então, isso foi a trajetória que fez com que, ao longo desse tempo, fosse criando essa capacidade que cada pessoa que eu encontrasse, eu tivesse uma capacidade de compreendê-la mais rapidamente para que eu pudesse também entender qual era a estratégia necessária para lidar com essa pessoa.
Então, quando eu comecei a ensinar isso, era exatamente por quê? Porque em algum momento surge uma necessidade. Mais do que compreender, mais do que a gente dizer assim, ok, o que essa pessoa ela espera de você? O ponto é que muitas vezes quando você diz assim, eu entendi qual é o objetivo que a pessoa quer, porém o que é que impede essa pessoa de atingir esse objetivo? E muitas vezes está muito claro, está muito evidente, e é isso que eu vou compartilhar com vocês. Hoje eu fiquei procurando alguns vídeos que me desse exatamente isso. Então, por exemplo, às vezes as pessoas falam assim, pô, eu não entendi, por que é, eu faço uma apresentação do meu processo e de repente, não gerou impacto. E aí você fala, bom, ok, a pessoa começa a se questionar sobre, bom, será que foi o conteúdo? E aí vem uma forma de sabotar que é assim, então eu preciso fazer mais cursos para entender. Então, aí vai fazer um curso, dois cursos, três cursos, e muitas vezes a pessoa ela tem um excesso de conhecimento, mas ainda não é o que ajuda ela a impactar. Tem um profissional que é uma coisa que, assim, que ele escreveu um livro sobre como ele se tornou sócio do Trump. Aí você fala assim, como? Ele conseguiu que o Trump recebesse ele e o Trump disse a seguinte frase para ele, você tem 3 minutos para me vender o seu produto. E aí o cara fala assim, 3 minutos? E ele usou esses 3 minutos exatamente para vender e se tornar sócio do Trump. Agora, em termos de comunicação não verbal, tem uma coisa que é o seguinte, 4 segundos é o tempo que alguém olha para você e começa a julgar você. Em 4 segundos, ele cria um julgamento sobre você, a primeira impressão. E ele leva mais 40 segundos para definir quem é você. Então, em 44 segundos, alguém ele cria uma impressão e, acima disso, ele vai fazer uma outra coisa. Ele vai definir e como essa pessoa vai se relacionar com você, a partir exatamente de uma coisa que não tem absolutamente nada de verbal. Então, o que eu quero passar para você agora eu vou compartilhar uma tela com vocês, que é a seguinte. Vamos lá. Dá uma olhadinha. Dá uma olhadinha. Isso. Eu vou tirar o som para que você... Opa, volta, danadinho. Não, não era... Quero a anterior a essa. Que é... Observe que ela tem uma boa... Ela tem uma ótima apresentação. E quando você fala assim, observe que ela tem uma... Esteticamente, em termos de roupa, ela usa uma roupa muito legal. Agora, dê uma olhadinha sobre os olhos dela. Observe a expressão do rosto e a expressão dos olhos. Quando você vê essa pessoa falando de um produto que ela fala, de alguma coisa que ela quer vender para você, encantamento ou tristeza? 1 ou 2? Me ajudem. 1 ou 2? Encantamento ou tristeza? Joia. Observe que em 4 segundos ela consegue passar uma mensagem subliminar ao conteúdo que ela está falando. Agora, observe a tensão no pescoço dela. Essa tensão no pescoço, essa tensão, o significado dela é quando uma pessoa está com medo de perder o controle. E aí ela começa a aumentar a rigidez do pescoço.
Então, ao invés de você ver uma pessoa que tem fluidez, leveza, você vai ver uma pessoa com rigidez. E aí você fala assim, ok, eu quero envolver, eu quero encantar, porém, é nesse momento que a gente diz assim, onde é que está a fluidez, a leveza, que faz com que a pessoa fale assim, nossa, foi uma coisa tão leve que parecia uma brisa. Agora, observe, novamente, observe como quando eu uso uma forma de fazer uma leitura que é diminuindo a velocidade do vídeo em 10 vezes. Agora, como a gente está com como a gente está tá pela internet, ela não dá esse recurso de eu ir passando a barra. Observe como as tensões do rosto. Então, quando a gente olha, você diz assim, bom, se você estivesse comprando dessa pessoa, a imagem que ela passa, ela te convida, ela é envolvente ou por um momento ela gera mais dúvida e incerteza? Um ou dois? Não é? Então, observe quando a gente fala assim, eu estou apresentando o meu processo, deixa eu voltar aqui para... Eu tô oferecendo, eu estou falando daquilo que eu faço, daquilo que é, porém, eu tenho algo muito interessante para dizer para você. Eu tenho algo que vai ser transformador na sua vida. E aí você olha e se diz, é esse momento em que a pessoa tem conteúdo, a pessoa tem até mesmo algo que tenha possibilidade de transformar a vida de alguém. Porém, a diferença entre aquilo que ela quer passar e aquilo que ela está passando é o resultado que ela vai obter. Então, nesse momento como é que eu aumento o meu impacto? A primeira coisa é, tenha consciência do que é que você está passando em termos de comunicação. O momento que às vezes a gente fala, eu vou voltar para o vídeo e agora dá uma olhadinha, o tom de voz. Volta, professor. Many things we can do to reduce their impact on us, and even in some cases, we can help them. My research has revealed 3 types of unaware people. The first is what I call the lost cause. In my book, Insight, I tell the story of a man Falando da tensão, das coisas. Marie. Observem que quando a gente fala, o tom de voz, ele ajuda a potencializar sim. que você tem para dizer. Então, é nesse momento em que a gente fala assim, como nós conseguimos Vai no colo do impactar, papai. como nós conseguimos impactar alguém? 1, quais são as expressões que você tem usado? 2, qual é a fluidez que você tem no tom de voz, na forma que você diz? Você vai transmitir a informação que você tem para dizer. Por isso que, muitas vezes, quando você está ouvindo, fecha os olhos e ouve o discurso de uma pessoa, e aí você vai perceber, tem confiança ou não tem confiança? Tem segurança? Tem um sentimento que está presente ou não? E é isso que vai fazendo o primeiro impacto. O segundo impacto, aquilo que eu vejo. Então, o momento em que eu digo assim, enquanto a pessoa que vai apresentar o meu programa, o meu produto eu estou sendo envolvente a ponto de fazer com que quem esteja me assistindo diga assim, uau, é isso mesmo que eu quero gerar na outra pessoa. E esse é o ponto que comunicação é 100% de intencionalidade. E por isso que, agora, 100% de intencionalidade e a pergunta que vem na sequência e aquilo que você está demonstrando
potencializa a intencionalidade que você escolheu criar. Você vai ver um outro vídeo agora, também. Dá uma olhadinha, só para a gente voltar aqui, que eu... Opa! Eu vou voltar aqui, que eu... Dá uma olhadinha que eu vou passar um vídeo aqui para vocês, que é... Vai lá. Observe a expressão da pessoa. Os olhos, sempre que a gente fala o olhar de medo, você vai ver a sobrancelha, ela se eleva, os olhos, eles abrem mais do que o normal. E se você perguntar para a pessoa que está fazendo o vídeo, você quis passar uma sensação de medo, de que você estava com medo? E aí você vai ouvir da pessoa o quê? Não, eu passei confiança. Não. O ponto não é o que ela quer passar, ela ter consciência do que ela está passando. Então, por isso que, quando você vê esse segundo vídeo, você vai ver, ok, observe que ele está muito preso a olhar o texto que ele está seguindo. Mas, novamente, observe a expressão. A cabeça se projeta para trás como um movimento de proteger as suas ideias. Na razão, a gente tem uma coisa que é assim, em algum momento, quando a pessoa está querendo se proteger e proteger o seu pensar, as suas ideias, ela faz um movimento ligeiro para trás e ela eleva a cabeça. E aí, quando você olha, você fala assim, ok, observe como é antagônico a ideia de que ele quer apresentar uma ideia, mas, ao mesmo tempo, a ideia dele está sendo preservada e cuidada para que ele não corra riscos. E aí você diz, ok, como que você vai impactar? Não é? Então, nesse primeiro momento, isso que eu quero mostrar para você. Como muitas vezes, o fato de não ter a consciência de o que é que eu estou transmitindo junto com o que eu estou falando. Por quê? Tem um pesquisador, dois pesquisadores, o Albert Mehrabian e a Cristina Ferris, que eles passaram 10 anos fazendo uma pesquisa para entender quais eram os elementos fundamentais para uma pessoa ter domínio da comunicação. E aí eles chegam, palavra, tom de voz e expressão não verbal. E aí a gente olha e se diz, ok, palavras. Qual é o impacto na comunicação de palavras? 7%. Então, se você pegar só palavras, o conteúdo, o discurso que você tem para dizer, o exemplo que eu dou você é uma excelente pessoa. Você é uma pessoa que faz a diferença em tudo aquilo que você faz. Observe que as palavras são positivas. Porém, quando eu pergunto assim, toca o coração, impacta. Por quê? Porque nesse momento o conteúdo, ele depende dos outros dois elementos. O tom de voz que você vai usar e, principalmente, a expressão que você vai usar. Por isso que, quando eu costumo dizer isso para os profissionais, a pior coisa que você pode ter diante de você é uma plateia que você desconhece. É uma plateia que você não consegue, né, levantar, ter elementos que te informem quem são as pessoas que estão diante de você. Por quê? Porque nesse momento nós não vamos utilizar o tom de voz necessário. Por quê? Porque o tom de voz não é para quem fala. O tom de voz que um apresentador precisa ter é em função de quem é a sua plateia. Por isso que muitas vezes você vai ver que tem palestrantes que fazem um estardalhaço, fala alto, né?
Porém, a sua plateia, ela não está nessa mesma vibração. Então, é quando, às vezes, o tom de voz é extremamente entusiasta e a plateia está completamente insegura. E aí você olha e se diz, qual é o tom de voz que essa plateia precisa ter? É um tom de voz mais acolhedor, é um tom de voz mais protetor. E aí você vai olhando, vai dizendo, ok. Agora, junta isso, você vai ouvir agora o tom de voz dessa pessoa. Severe mental illnesses such as schizophrenia, schizoaffective disorder, and who were in manic phases for bipolar disorder. So I was interacting with dozens of patients a week, dozens of different patients every week, who were in throes of very severe delusions. And I made a video talking about how to interact with someone who's experiencing a delusion. And so far, it's actually been, I think, my most popular video that I've made so far, which I never really thought would be the case. Observe uma coisa que, assim, o tom de voz é um tom de voz inseguro. Então, quando você vai pegando... But what I want to talk about in this specific... Se você, nesse momento, experimente, tenha essa experiência de fechar os olhos e simplesmente ouvir o que ele está falando. Dozens of patients a week, dozens of different patients every week, who were in throes of very severe delusions. And I made a video talking about how to interact with someone who's... Só para que vocês percebam como, em algum momento, o tom de voz que a pessoa usa. Aí você fala assim, uau, legal. Então, voltando. Nesse momento, eu passei para você exatamente quais são os elementos. Aí você vai dizer assim, ok, então, qual é o sentido? Né? Qual é o impacto disso? A neurociência descobriu uma coisa que é o seguinte, a parte consciente do teu cérebro capta 2.000 estímulos por segundo. A parte inconsciente do teu cérebro capta 400 bilhões de estímulos por segundo. Inconscientemente, ele vai captando as informações e vai associando numa velocidade muito grande a experiências passadas que ele tem. Então, quando alguém fala com um tom de voz, com esse tom de voz, ele entra na linha da vida da pessoa e começa a fazer exatamente um escaneamento de quem eram as pessoas que falavam dessa forma na minha vida. E aí a pessoa rapidamente volta para onde? Não, ela não fica no presente, ela volta para o passado. Então, o ponto é ter a consciência de quais são as experiências que intencionalmente você está escolhendo fazer com que as pessoas disparem quando elas estão ouvindo você. Então, só para que vocês tenham essa pequena ideia de duas pessoas apresentando as suas ideias. Por mais conhecimento, por mais que elas tenham domínio da técnica, não significa que aquilo que elas têm para dizer vai ter um impacto na forma como as pessoas, a plateia dela, os ouvintes dela, vai fazer com que elas compreendam isso. Então, é só para a gente compreender essa coisa de que, quando eu falo assim, vamos ter mais clientes, joia, apresenta a sua ideia. Então, se você tivesse 3 minutos para apresentar a sua ideia, como seria? Qual seria? O conteúdo, joia. Agora, junto com esse conteúdo, o tom de voz. 2, e como seria a expressão, a atividade, a forma de você interagir? Então, imagine que, por um momento, aquela mulher ou aquele homem tivesse 3 minutos para impactar você. E aí, o veredito que você daria é: comprou ou não comprou? 1 ou 2? Não é? É só para a gente perceber que, observe que a gente pode até parar e olhar um pouco mais esmiuçado a trajetória dessa pessoa. Ela já passou anos fazendo graduação, anos fazendo mestrado, anos fazendo doutorado. Não é falta de conteúdo, mas é simplesmente, por um momento, o que é que faz com que o conteúdo
que essa pessoa tenha não seja significativo para transformar isso em resultados extraordinários para a vida dela. Faz sentido isso, gente? Então, por isso que muitas vezes, às vezes eu falo para a pessoa, antes de mais nada, dá uma paradinha, tira uma foto e diz assim, uau, essa foto daí tá legal. Hoje é rápido a gente pegar, né, faz uma selfie e diz assim, ok, essa foto eu venderia alguma coisa ou não? Porque por um momento nesse momento toda a minha trajetória profissional ela vai ser definida em 44 segundos. Isso entrei, impactei, tem um tom de voz. Agora, imagina que eu tenha um tom de voz mais taquara rachada, e aí eu também tenho uma cara que faça assim. Sabe, eu tenho uma coisa muito interessante para falar para vocês. Sabe, muito interessante. É tão interessante que aí, assim, acho que hoje vocês vão ficar assim, e aí você vai dizer o quê? Porra, que cara chato. Não é o cara agora. Todos os caras que, de alguma forma, fizeram essa expressão de rosto ao longo da sua vida e você definiu chato. Então, rapidamente, o nosso cérebro faz isso, em uma fração de segundos. Então, esses 400 bilhões de estímulos que nós estamos o tempo todo levantando, faz exatamente com que a gente tenha o quê? Venho, etiqueto e julgo. Etiqueto e julgo. Então, por um momento tenham presente que as pessoas que vocês vão apresentar o trabalho de vocês falam exatamente disso. Como, em algum momento, impactou ou não. Mais ou menos assim, elas vão dizer 1 ou 2, rapidamente, e elas dizem, comprei ou não comprei. Pum! Agora, vamos virar um pouquinho. Imagine que por um momento eu estou olhando, vamos voltar lá para o nosso compartilhamento, e agora vamos falar um pouquinho se essa pessoa ela tivesse hoje, vamos tirar um pouquinho aqui. Observe só um pontinho aqui. Se você estivesse olhando para essa pessoa, ela tem permissão para ser alegre, ser assim, a felicidade entrar na vida dela? Dá uma olhadinha só por essa expressão aqui, essa tensão no maxilar e, novamente, lembra a tensão no pescoço, que é a ideia de não perder o controle? Aí, quando você olha, eu paro e digo assim, hi, assim, olá, tem alguma coisa que faz com que você fique freando, né, o teu movimento de ser feliz? Tem a ver? Adivinha o que a pessoa vai me dizer? 1 ou 2? 1 é sim, 2 é não. Rapidamente ela vai me dizer o quê? Tem a ver. Aí eu vou dizer uma outra coisa. Essa pessoa, 1, confia, 2, não confia. Ela confia nela. Observe que agora eu digo para ela o quê? Por um momento como você está gastando energia para duvidar do seu talento, né, da sua competência. E aí ele olha e diz assim, uau, como é que você sabe disso? Novamente eu olho e digo o quê? Está na cara. Né? Por um momento eu estou olhando. Agora, tem uma outra coisa que esses olhos aqui dele, sabe quando a gente fala assim, o olhar de quem olha e se posiciona, né? Assim, cheguei, sou eu. Esse não é o olhar. Esse é aquele olharzinho de quem está olhando para baixo e pedindo aprovação. Aí eu olho e digo assim, em algum momento você sente que você tem gasto muita energia pedindo aprovação? É como se fosse uma criança pedindo aprovação para o adulto de que, né, posso existir?
E aí ele vai olhar e dizer assim. Então, em poucos segundos, eu tenho uma capacidade de fazer uma coisa que é o quê? Entrar dentro do universo da pessoa. E até então ela não me falou absolutamente nada. Porém, o que eu tenho? Eu vou simplesmente levantando. Né? Então, assim, quando eu vou olhando a pessoa, eu vou vendo que ela tem. Observe atenção. Só para você voltar um pouquinho aqui, ó. Esse olhar aqui dele é de quando a pessoa ela passa mais tempo no diálogo interno do que presente. Diálogo interno são vozes do passado. Então, ele está olhando para algum lugar que não é onde ele está. Então, quando é esse momento em que você para para uma pessoa e fala assim, peraí, só um pouquinho. Agora, vamos aproveitar esse momento. Me ajuda. Qual é o diálogo interno que está rolando aí na sua cabeça? Aí eu já vou antecipar. Tem um diálogo crítico que está exigindo de você perfeição e você não está sendo perfeito agora e você está se cobrando que você não é perfeito. Acertei? Aí adivinha o que ele vai dizer? Uau, acertou. Tá? Então, por um momento as informações. Então, por isso que quando eu comecei a pesquisar e desenvolver a técnica do Inner Vision, para mim era muito importante que isso não fosse uma coisa mágica, que não fosse uma coisa e eu dissesse assim, nossa, tá na cara. Nossa, isso é tão evidente, tá na cara. Né? Assim, como é que alguém consegue parar na frente desse cara e não perceber quem é a pessoa que está ali, clamando, né, desesperadamente por uma coisa que me acolhe, me ajuda a sair dessa prisão que é a minha vida. Então, por um momento eu vou falar de objetivos, eu vou falar de coisas, e ele vai falar de objetivos, e ele vai falar exatamente de quais são os dificultadores, mas muitas vezes eu não vou perceber qual é o universo que está diante de mim. Então, por isso que quando uma pessoa fala assim, nossa, né, em tão pouco tempo você consegue falar coisas de mim, isso é porque eu só estou olhando, né, nesse momento, só essas expressões. Por exemplo, se eu pegar os ombros dele em relação aos ombros que a gente vê da garota anterior, ele tem a postura os ombros é responsabilidade, e ele tem a tensão que ele tem nos ombros é exatamente a tensão de alguém que o tempo todo a pressão interna é maior do que a pressão externa. Então a sensação é como se ele o tempo todo ele não conseguisse segurar todo o peso da responsabilidade. Agora, quando você olha a garota, você vai ver uma coisa que é algo diferente. A postura dela, você vai ver exatamente uma postura extremamente rija, né? Atenção nos ombros. E por isso que quando você olha para essa pessoa, você vai ver muito mais uma postura de uma postura rígida, de uma pessoa muito exigente e uma pessoa que não se permite entrar em contato com os seus sentimentos. Não é que ela não tenha, mas é como se o tempo todo ela ficasse demonstrando muito a ideia de que ela é racional. Não, eu sou racional, eu sou racional. Eu costumo brincar com as pessoas que eu digo assim, em algum momento alguém te enganou e você acreditou. Porque o tempo todo ela fica dizendo para ela mesma que ela é racional. E aí quando você vai olhando todas as expressões dela, é exatamente alguém que está aprisionada dentro de uma postura de rigidez, de inflexibilidade. Isso só para que a gente possa ir percebendo, né, como vai passando rapidamente. Denise, já entrou o seu áudio, Denise? Não sei se...
Então, por isso que, assim, o tempo todo que você estiver diante de uma pessoa, tenha sempre essa consciência. O que você está passando. Não é o que você está falando, mas é o que você está passando. E aí, nesse momento, é uma expressão, é um olhar, é o gesto, é uma postura de mão, tudo. Deixa eu tirar esse treco daqui, que agora... Então, é só para que a gente tenha essa percepção. Agora, deixa... Então, é nesse ponto que faz toda a diferença quando, por um momento, você faz o quê? Tem a consciência de qual é a comunicação que você... A comunicação não verbal, a comunicação que vai junto com as palavras que você está usando. E aí vai fazer toda a diferença em como você vai utilizar o seu processo de comunicação. E aí, hoje nós estávamos comentando uma coisa que era como em algum momento, quando a gente fala assim, o poder do carisma, mas ao mesmo tempo é o poder de influenciar pessoas. Né? Como que você influencia pessoas? Então, tem pessoas que falam assim, adoraria ser um palestrante fantástico que impactasse. Joia, ok, isso não é um problema. Assim, isso não é nem um pouquinho algo impossível de ser atingido. Adoraria chegar numa reunião da empresa e fazer uma apresentação poderosésima. Nada, mas o ponto não é só o que a pessoa tem para dizer, é quem ela está sendo, qual é a postura, o que ela está usando, que permite ou não permite ela ter um resultado. E aí, essa capacidade de ter essa flexibilidade e esse nível de percepção, essa propriocepção, a percepção de si mesmo. Agora você fala assim, ok, eu me percebo, joia, um ponto. A outra e quem é a plateia que está diante de você? E às vezes eu brinco com executivos que eu digo assim, se você tiver 10 pessoas na sua frente, você tem 10 informações. Você sabe exatamente o que essas pessoas estão esperando de você. Básico. Agora você sabe exatamente o que? Como gerar conteúdo que direcione, que gere uma convergência do seu conteúdo para essas pessoas. Agora você consegue transformar essas informações em estratégia para você influenciar, tocar a vida dessas pessoas. Até aqui estão juntos? Vamos abrir para pergunta, gente? O que é que vocês... Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Bom. Denise, só me dá um toque. Eu estou vendo que está aqui. Alguém pode me ajudar? Eu ativei, mas nada aconteceu. Está chegando o áudio para você? Tá? E quando não estamos muito bem, precisamos fazer uma apresentação importante. Super legal, Elenilson. Essa pergunta é muito bacana. O ponto agora eu sempre digo assim, é importante que a gente use os recursos que nós temos. Nesse momento tem uma coisa que eu costumo dizer que se você tensionar o senho, a testa, você vai perceber que você vai ativar no seu cérebro a área crítica, a área de pensamentos críticos, de pensamentos de exigência. E aí você vai perceber exatamente que você acaba potencializando o mal-estar, o sentimento em que a gente não está se sentindo à vontade, bem. Então, desse sentimento, a gente começa a entrar naquele sentimento de opressão, de peito apertado, e aí desandou o angu completamente. Quando você sorri, você começa a fazer uma coisa que você ativa a área pré-frontal do cérebro, que ela é a área responsável pelo quê? Pelos pensamentos positivos, os pensamentos em que você
teve resultados legais, extraordinários, de sucesso. Aí você fala assim, uau! Tanto é que se você fechar os olhos e fizer um sorriso para você mesmo e tentar pensar em alguma coisa ruim, você vai ver que é impossível. Por quê? Porque esse sorriso ele vai ativar exatamente a área positiva dos pensamentos positivos do teu cérebro. Então, qual é o recurso que eu sempre digo isso? É assim, ok, se você não está bem, faça duas coisas. A primeira é respire. Porque quando a gente está mal, a primeira coisa que a gente faz é parar de respirar adequadamente. A gente usa a respiração mínima de sobrevivência, que é a respiração de ansiedade e de angústia. Então, essa respiração não ajuda. Respira. A segunda coisa é, faça um sorriso. A terceira coisa que eu costumo dizer é, tenha uma playlist com músicas que te fazem se sentir muito, muito alegre, muito feliz. Eu costumo brincar que é assim, no meu celular eu tenho as playlists. As minhas playlists de viagem curtas, de viagens longas, de pré-evento, pré-evento com problemas, sabe assim, quando tudo começa a dar errado, e aí você fala assim, aí atrasou um pouquinho, já deu 2 horas de atraso, atrasou um pouquinho, ok, bota a musiquinha, respira, até a hora que você vai conseguindo fazer uma coisa, dissociar. E aí agora você entra num estado de fluidez. E aí efetivamente, você consegue estar. Agora, é muito importante que a gente consiga fazer exatamente esse momento de se dissociar desse estado, porque senão é inevitável. No momento da apresentação, eu costumo dizer uma coisa que é o seguinte, as pessoas que estão ouvindo você, elas não têm culpa do que está acontecendo com você. Então, elas só têm uma coisa, elas estão ali porque elas desejam ouvir você. Tá? Então, nesse momento permita estar 100% inteiro para oferecer o melhor para essa pessoa. Então, como você vai fazer? Ok, respira, dê um belo sorriso, sabe? Não está dando certo, então agora começa a dar uma gargalhada, vai aumentando, até que você consiga, tá? Mas eu costumo brincar isso, acho que a turma, tem uma turma que já me segue, já ouviu isso algumas vezes. É importante que a gente faça uma coisa que é prática, prática, prática. Se fizer uma vez, daqui a 10 anos fizer de novo, não funciona. É alguma coisa que você usa. Um outro recurso é o que eu chamo de a tua palavra, a tua frase de poder. Eu, o resultado que você quer e alguns adjetivos. Eu me empodero e me sinto forte, determinado, ok. Quando essa frase, você usa ela, é uma âncora que você dispara o estado que você quer. Joia? Deixa eu ver aqui mais. Quem mais? Eu queria entender qual a base do Inner Vision, como você identifica essas características de forma mais científica e não apenas pela percepção leiga. Legal. Ana Teixeira, quando eu comecei, eu fui ser assistente de um dos caras que era o papa da história, que era o Alexander Lowen. O Alexander Lowen, ele foi discípulo do Reich. E aí o que é isso? Era compreender exatamente toda a estrutura de tensões, como que as nossas tensões elas vão sendo armazenadas dentro do nosso corpo. Quando vem essa experiência e toda essa bagagem do Lowen, eu começo a compreender uma outra coisa que é o seguinte: durante 12 anos eu fui pesquisar com vários médicos para entender. Por exemplo, por que uma pessoa desenvolve miopia
e NAM e outras hipermetropia? Por que alguém vai desenvolver catarata e alguém vai desenvolver estrabismo? Né? Eu queria entender isso. Né? Então, a pesquisa foi muito em cima de compreender cada sintomatologia, cada área do nosso corpo. E aí, por que eu fui entrar e por que eu me tornei neuropsicólogo? Foi exatamente entender, qual é a estrutura que existe hoje dentro do nosso cérebro, dentro da nossa mente, que vai construir tudo isso. Então, em 2005, agora, surge uma das grandes descobertas que se chama Embody Cognition, que é cognição encarnada. Então, o que acontece? A cognição encarnada, incorporada, é mais ou menos assim. Uma criança tem uma experiência, por exemplo, uma experiência de desamor. Né? Então, é assim, em algum momento, ela sofreu afetivamente e ela assume uma postura assim, né, de quem se protege de uma dor. Ok. Aí ela tem a segunda experiência. Até então, a gente não está falando que ela desenvolveu essa mentalidade. Não. No momento em que ela incorpora essa postura, agora ela vai começar a desenvolver também uma cognição, o seu mindset, a sua mentalidade. Então, quando a gente fala assim, eu criei uma crença de que eu preciso me proteger afetivamente para que ninguém me machuque, isso não é aqui, isso é aqui. Então, por isso que muitas vezes, quando uma pessoa fala assim, me ajuda a ser bem-sucedido, eu falo assim, ok, então vamos fazer assim, 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 aí você vai lá e fala, e você vai e se expressa. Não funciona desse jeito. Porque ela está com um mecanismo de defesa, de proteção, para não sofrer. E se expor significa não sucesso, mas a possibilidade de sofrimento. Então, se eu não desativar isso antes, fica inviável eu atingir sucesso da pessoa com quem eu estou lidando. Então, por isso que essa trajetória ela se tornou extremamente científica. Por isso que dentro da formação, só para vocês terem uma ideia, desde 89, a formação Enervision faz parte do programa de educação continuada médica do Ministério da Saúde italiano. Então, desde 89, eu trabalho na formação de médicos para que eles compreendam qual é o cenário emocional que os pacientes deles estão vivendo. Não é que os médicos não precisam cuidar do físico, mas é entender que tem uma dinâmica emocional também por trás disso. E quanto mais isso vai acontecendo. Então, por isso que ao longo de 12 anos, a ideia foi, quem são as pessoas que podem me ajudar a formular toda essa ideia, né, de que como eu consigo decifrar a pessoa pelo corpo dela e não simplesmente pelo que ela está me falando. Né? Por isso que quando eu mostro para vocês duas referências de duas pessoas, eu consigo dizer, ok, é como se eu conseguisse contar a história da vida dela. Então, normalmente, quando eu paro para fazer uma análise corporal do Enervision com uma pessoa, o mínimo são 2 horas. Né? Eu vou contando o pé. Então, por exemplo, se vocês pegarem uma pequena análise super simples, por um momento, imagina que isso seja um sapato. Aqui é a ponta, aqui é o calcanhar. Se você quer fazer uma análise de uma pessoa, dá uma olhadinha onde que ela gasta mais o sapato dela. Aí você fala assim, brincou, que você vai conseguir contar um pouco da pessoa. A gente consegue contar um monte da pessoa pelo sapato dela. Aí você fala, como assim? Se a pessoa estiver gastando a ponta dos pés, ela está usando assim. É quando a pessoa está caminhando pela vida, pisando em ovos, com uma dificuldade de se apropriar da vida dela, do espaço dela. Quando ela está gastando a parte de trás do sapato, ela está gastando muita energia para caminhar pela vida com o freio de mão puxado. Quando você vê a pessoa gastando a borda interna do sapato,
você vai perceber que a pessoa ela sacrifica o caminhar pela vida pela ideia de ter mais segurança. E quase sempre ela vai justificar dizendo assim: mas é que eu preciso de mais segurança, é que outras pessoas dependem de mim. Acertei, Estevão? Aí quando você vê a borda externa do sapato, é a ideia de que em algum momento eu vou me desequilibrar. E é por isso que a frase da pessoa é: eu ainda não estou pronto, né? Eu ainda estou precisando de alguma coisa que me dê apoio. E aí você olha e você fala assim: bom, então ok. E quando a pessoa gasta uma ponta só, né? Aí você fala: a pessoa gasta a ponta de trás e do lado. Ok. Nesse momento é quando a pessoa ela sempre usa uma justificativa de que ela ainda está precisando de mais apoio, de mais tempo. Ela está há 40 anos na empresa, mas ela diz assim: ainda não é a hora de sair da empresa, não. Né? Todo mundo fala assim: cara, mas por que você não monta a sua empresa? Por que você não monta o seu negócio? Ainda não é a hora. Né? E aí você fala: putz, né? Já está há tanto tempo, mas não é a hora, porque é a ideia de que em algum momento eu vou me desequilibrar. E aí você vai ver o quê? Aí começa a fazer um movimento de começar a frear o movimento dela. Tá? Então, por isso que a trajetória, só para vocês terem ideia, nos primeiros anos, eram a ideia que eu tinha é que eu precisava de um dia para falar de cada ano da minha pesquisa. Então, a formação, as primeiras formações, elas levavam exatamente 4 módulos de 3 dias. Então, a formação... E aí, com o passar do tempo, ela foi sendo enxugada. Não é? A ideia de que ela é bem mais simples do que ela foi concebida lá no início. Legal, mesmo dando errado, comemore. É isso aí mesmo. Né? Mas eu acho que, em termos de o tempo todo, é ter presente tudo aquilo que a gente... tudo aqui. Deixa eu só passar aqui para se tem alguma pergunta que tenha passado. Tá bom, então, Murilo. Murilo... Gente, como faz para ouvir? Joia, alguém tem... Eu ativei? Joia. Legal. Por isso, gente, né? Por isso que quando a gente fala assim, é possível você ler uma pessoa em 30 segundos? Total. Por quê? Desde que você efetivamente esteja olhando para enxergar a pessoa que está diante de você. E aí é nesse momento que um dia desses eu estava fazendo um atendimento pelo Skype, e aí eu estava comentando exatamente isso. Enquanto a pessoa ia falando, eu ia fazendo uma pequena análise, e aí eu ia já na conversa a gente já ia fazendo uma devolutiva. Então, assim, o que é que está pegando, o que é que está atrapalhando, o que é que está gerando, o que é que está impedindo, o que é que está dificultando. Ok. E você vai rapidamente fazendo isso. Então, é possível, da mesma forma como nós analisamos de uma forma muito mais lenta cada um das imagens dos vídeos que eu passei para vocês verem, da mesma forma, se a gente acelerar um pouquinho mais a velocidade, rapidamente a gente consegue fazer isso. Amanda, acho bacana você comentar sobre como podemos fazer para identificar a insegurança profissional de alguém, até mesmo para olharmos para nós mesmos, identificar em nós. É isso mesmo, Amanda. Super. O ponto dessa insegurança, você vai perceber na agitação mental dela. Como é rápido você perceber a pessoa quando você está olhando, o nível de insegurança da pessoa, ela vai passar. Ou, eu costumo sempre dizer assim, pela agitação.
como a pessoa ela vai ficando agitada. Mesmo que ela tenha movimentos extremamente lentos, você vai olhando e você tem momentos que assim, você olha para uma pessoa e você vai perceber que ela tá olhando para você, mas ela está no diálogo interno dela. Então como por um momento a pessoa ela está presente, porém ela não potencializa a sua presença. E é isso que vai fazendo toda a diferença. Como em algum momento você vai pegar alguém que ela está lá fisicamente presente, porém ela não está gerando impacto nenhum com a sua comunicação. O nível de insegurança, o nível de crítica, o nível de exigência, ela começa a aparecer na cara. Então, por isso que quando eu falo assim, um profissional hoje, eu sempre vou dizer isso. Um profissional hoje, ele tem um compromisso, ele tem dois compromissos. Um, com brilhar. Dois, em conduzir alguém ao sucesso. Ser brilhante naquilo que ele faz e conduzir sempre alguém a ser bem-sucedido. E é isso que você vai perceber quando você olhar para uma pessoa. Quando uma pessoa ela tiver muito em conflito, você vai perceber no rosto, nos ombros, na estrutura do peito, na estrutura do corpo. O quadril dessa pessoa, ela tem um movimento rígido, né? As pernas também. Então a gente olha e você fala assim, como essa pessoa caminha pela vida? Você vai olhar e você vai observar exatamente como essa pessoa ela tem lidado com ela mesma, né? Então por isso que quando a gente fala a forma de você perceber um profissional é simplesmente vai identificando os sinais, as evidências que ela vai te mostrando. E é nesse momento que você, por isso que a primeira e a mais simples você tem uma vontade muito grande de ficar próximo dela. Rápido, muito rapidamente. Joia? Então, é isso que aí, legal. Então, só para a gente já ter essa... Por isso que quando eu digo assim, quais são as vantagens, né? Saber onde é que trava no seu cliente. Acho que esse é um dos pontos que eu acho mais fantásticos. Deixa eu comentar a história de um médico que assim, o lado direito de uma mulher, ela está ligado muito à figura masculina, a história da figura masculina na vida dessa pessoa. E esse neurologista, ele é um especialista em Parkinson. Então aí você vê, Parkinson é degeneração dos núcleos da base do cérebro, e aí a pessoa começa a perder a coordenação. E aí chega para ele uma mulher com 28 anos, raríssimo Parkinson com essa idade, e a degeneração dos núcleos da base do cérebro faz com que o paciente comece a não produzir a dopamina, que é exatamente um dos neurotransmissores da alegria de viver e da felicidade. E aí, quando você pega uma pessoa, um parkinsoniano, você vai ver que ele tem um padrão de tudo é uma obrigação, tudo ele faz por obrigação. Ele não faz, parece que não tem o espaço de prazer, de fazer por diversão, é sempre uma obrigação. E aí ele atende essa mulher, essa jovem, e aí ele vai identificando que todo o lado direito dessa mulher ele está comprometido. A coordenação, a mão direita, a perna direita. Quando ele termina de fazer toda a análise, toda a anamnese clínica dele, ele fala, eu não sei o que dizer, né? Porque é raro que uma jovem de 28 anos esteja nessa situação. E aí ele se lembra, né, do Wiener, e ele fala para ela, posso te fazer uma pergunta que é pessoal, se for demais, por favor, não responda. Aí ele olha para ela e faz a pergunta, o que foi que aconteceu entre você e o seu pai, que te machucou tanto? E aí, se você disser assim,
Ok, o que essa pergunta tem a ver com a mulher? Ela vai estruturar todas as experiências, ela armazena, ela incorpora no lado direito do seu corpo as experiências da figura masculina e do lado esquerdo as experiências das figuras femininas. Essa mulher, ela começa simplesmente a chorar convulsivamente. Chorava, 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 chorava. E aí esse neurologista, o Cláudio, vira e diz assim, cara, pisei na bola, né? Falei demais. E aí ele... na Itália tem um protocolo que não pode tocar. Não pode tocar o paciente, não pode abraçar, não pode... E aí ele olha e fala assim, me desculpa, né, se eu fui muito invasivo. Aí a garota olha para ele e fala assim, eu vou contar para o senhor uma coisa que eu nunca contei para ninguém. E aí ele fala assim, o que foi? Quando a minha mãe morreu aos 12 anos, né, o meu pai me violentou. E depois disso, eu me tornei a amante dele contra a minha vontade. Aos 18 anos, eu fugi de casa. E desde então, eu tenho vivido um inferno na minha vida. E aí, quando ele fez essa pergunta, ele sabia exatamente que tinha alguma coisa do lado direito. Esse era o ponto. E aí, quando a mulher conta, ele vai lá e confirma. E aí ele começa a fazer toda uma leitura dela e falando exatamente tudo aquilo que ela foi deixando de fazer e deixando de viver. O Parkinson, teoricamente, é uma doença que não tem cura, né? E essa mulher foi uma das pacientes que toda a sintomatologia do Parkinson simplesmente desapareceu. E o que foi que aconteceu? Todo o trabalho do Parkinson, lá no Hospital de Pavia, ele segue um protocolo de uma equipe multidisciplinar. Então, são vários terapeutas, psicólogos que vão trabalhar. E aí, nesse momento, o Cláudio chama a equipe de psicólogos e pede para que eles façam um trabalho psicoterapêutico com ela. Isso é, todo um trabalho de acolhimento e de trabalhar exatamente a situação traumática pelo qual essa mulher passou. Então, nesse momento, a gente faz a integração, da parte clínica com a parte psicoterapêutica. E aí o resultado foi fantástico, maravilhoso. O ponto, e essa era a pergunta que o Cláudio depois, quando a gente se encontrou, ele falou assim, o que teria acontecido com essa mulher se eu nunca tivesse feito essa pergunta para ela? E ela passasse o resto da vida sem ter se aberto naquele momento, né, para um neurologista que ela estava simplesmente fazendo uma consulta. Então, assim, como que por um momento, né, algo que é um procedimento que a gente usa de uma forma tão corriqueira dentro do INER, fala de uma estrutura que permita que alguém possa simplesmente retirar todo um conteúdo de história, de dor, de sofrimento, e ela possa se desprender e se libertar disso. Então, novamente, aquela história, né? É o que aparece, a outra é o que está por trás disso. Então, é muito importante que a gente sempre tenha essa capacidade, amplie, né? Essa capacidade de enxergar além dessa primeira impressão, né? Desse rótulo que muitas vezes as pessoas veem e ficam passando. Ah, essa é a magrinha, essa é a fraquinha, essa é a gordinha, essa é a legalzinha, essa... Não. É poder ir além disso, muito além disso. É como se a gente estivesse vendo só um rótulo e deixando de ver o conteúdo que está por trás disso, que é muito maior e é muito mais interessante, né? Então, por isso que, né, quando eu penso nessa coisa, né, eu costumo dizer assim,
Hoje, quando eu estou na Itália dando treinamento, o pessoal brinca, fala assim, quanto tempo você levou? Eu brinco que de 79, desde 79, eu venho trabalhando em cima disso. Então, quando a gente fala assim, 40 anos dentro disso, né, parece que foi ontem. Mas isso foi o que me fez ir para os Estados Unidos, foi o que fez eu ir para o México, fez com que eu fosse morar no México. Isso é, a ideia era o que eu preciso e quem são as pessoas que têm para me ensinar aquilo que eu preciso. Então, quando eu saio para ir para a Itália, quando eu saio para ir para a França, para a Bélgica, eu queria exatamente entender quem são as pessoas. Quando eu vou atrás das pessoas de psicomotricidade para entender essa dinâmica, né? Eu queria entender. Quando eu fui, na época, quando eu cheguei em Paris para trabalhar com Lelouch, que era um papa da história da psicomotricidade, você fala assim, uau, né? O que esse cara... E aí era essa pergunta, né? Assim, quando uma criança tem um andar torto, o que acontece com a figurinha? Né? Essas coisas que você fala assim, pô, que pergunta besta, né, que o cara faz, né? Se o cara sai do Brasil para vir aqui fazer. Mas era porque eu queria entender, né, como. Então, hoje, quando eu pego um atleta e eu vejo, por exemplo, quando é de atletismo, e a primeira coisa que eu vou olhar é como que esse cara está pisando. Se ele estiver pisando de uma forma com os pezinhos para fora, eu sei que esse cara vai ter ele tem um limitador. Aí você fala, pô, mas por quê? Pés para fora é dispersão, né? Mas pés para fora, quando você vê o pezinho assim andando, você vai ver exatamente como uma pessoa, como ela vai dispersando energia, né, no seu caminhar pela vida. Mas aí você vê que tem uma outra dinâmica dentro desse movimento, que é, se vocês experimentarem isso depois, quando vocês estiverem de pé, você vai ver que a tensão maior não é nem no tornozelo, nem no joelho, é exatamente no ânus. Aí você fala, como que essa tensão... Não, essa tensão ela vai trabalhar exatamente o esfíncter ânus. E aí você vai ver que pessoas que têm dificuldade, prisão de ventre, dá uma olhadinha nos pés dela, tá abertinho. E aí você vai entender uma outra coisa. É que essa dispersão acontece porque a pessoa ela tem um padrão emocional de contenção de emoção, de ela ficar segurando. Então, por isso que aí você fala assim, o físico é o reflexo do emocional. Mas aí quando você olha, você diz assim, uau, significa que é contenção. Agora, pega emocionalmente essa dinâmica da prisão de ventre. Tem alguma coisa que poderia ter ido embora já na descarga anterior e não foi. Mas ela continua produzindo desconforto. Desconforto. Agora, emocionalmente, o que está acontecendo? A pessoa está remoendo a emoção e ela simplesmente não está se desapegando. E aí ela faz o quê? Ela fica se contendo, se contendo, se contendo. E o que acontece com a vida dela? Ela vai simplesmente dispersando energia no seu caminhar de vida. E qual é o objetivo agora de quem lida com gente? Ajude essa pessoa a fazer uma coisa, a se desprender daquilo que não é importante para o caminhar de vida dela. Então, às vezes, eu uso uma metáfora. Você conhece alguém que tenha ido para fazer o caminho de Santiago de Compostela e lotado a mochila dela com pedras bem grandes? Aí você fala assim, não, imagina, não faz sentido. Eu conheço pessoas que não foram para Santiago, mas estão fazendo a mesma coisa na vida delas, carregando pedras pesadas, e que não fazem o menor sentido para onde elas estão indo hoje. Só está produzindo uma coisa, dor e sofrimento hoje. Não é? E aí o que a gente faz? Ajuda essa pessoa a fazer o quê? Aí tirando pedrinha por pedrinha até a hora que ela tiver com uma mochila vazia. Isso é. Então, desde sempre,
desde sempre para mim, a busca sempre foi essa.